Fazendo aqui o resumo da aula, né? Os irmãos que não participaram conosco, né? Que estavam no discipulado, nós falamos sobre o último ponto do capítulo 13, o tema da santificação, né? E trouxemos aqui uma continuidade dos outros capítulos. Fizemos uma recapitulação do que é ser santo, né? Ser santo não é ser legalista e apenas cumpridor de condutas morais, né, e éticas morais, mas é ser separado por Deus para realizar a sua vontade, né, livre das corrupções do mundo, né. Sinônimo de santidade hoje, nos nossos dias, é tido como algo mais jocoso, pejorativo, né, algo mais como alguém ser hipócrita ou santarrão. Mas, segundo a Escritura, é o atributo que é mais enfatizado na pessoa de Deus, né, do Deus triuno, né, sobre ele ser santo, 3 vezes santo, a qual ele nos comunica, né, esse atributo, e exige que toda a sua criatura, a sua criação, seja santa como ele é santo, a sua igreja seja santa como ele é santo, né? E a Bíblia é clara sobre a santificação, que esse é um mandamento dado a todo cristão devido a todas essas coisas que nós estudamos aqui. Devemos entender que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é o parâmetro máximo da nossa santificação, a qual nós devemos espelhar, né? A qual tem a sua clareza, né, na encarnação da vida, morte e ressurreição de Cristo, a qual nós vemos de maneira mais clara, né, a santidade de Deus, né, sendo revelada na pessoa de Jesus, né, qual é um modelo de santidade a qual nós devemos imitar, né? Portanto, devemos refletir o caráter santo de Deus. Todo crente que é regenerado e salvo pelos méritos de Cristo também é chamado a viver uma vida de santificação, né, de santidade. Após a conversão, né, o cristão é habilitado a viver uma vida de santificação. Porém, essa santificação ela não é recebida de uma maneira plena, mas como um processo que é gradativo, né? Deus vai nos transformando e nos moldando, né, segundo o seu caráter, aos poucos, né? Mesmo tendo sido regenerados, uma confissão de fé nos diz, ainda há uma remanescente corrupção, né? Ainda sobrou, né, corrupção na nossa natureza pecaminosa, a qual se opõe à nossa vida espiritual, né? A qual nós vemos de maneira clara em Romanos 7, em Gálatas 5, essa luta constante, né, diária, desse drama do cristão na luta contra o pecado, essa guerra interna, né? Porém, sabendo que Deus odeia o pecado, assim deve ser o nosso maior desejo, né? De ser santo e odiar o pecado, gostar daquilo que Deus gosta e odiar aquilo que Deus odeia, né? Mas como destacado que nós estudamos durante essa aula, há 3 inimigos do cristão, não só a carne, mas a carne, o mundo e o diabo, a qual deve ser combatida e vencida pela nossa santificação no Senhor, a qual mesmo por um momento que prevaleça, né, sobre o cristão, essas influências, Deus dará a vitória sobre o pecado, né? E como podemos, a grande pergunta que comentamos, como podemos viver uma vida de santidade sobre uma natureza pecaminosa, um mundo pagão e Satanás que está ao nosso derredor, não é? A resposta para muitos, como aconteceu na história da igreja, foi se refugiar, né, aos monastérios, aos desertos, distanciar da sociedade, no intuito que dessa forma será livre do pecado, será livre de viver uma vida em desobediência a Deus, né? Mas entendendo sobre a ordem bíblica de Cristo, né, a qual nós vemos em Mateus 5, não é isso que Deus quer que nós façamos, que nós sejamos isolados de todo mundo, né? Mas é que nós sejamos luz. Mateus 5, versículo 14 ao 16 diz assim: vós sois a luz do mundo, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem pode ver uma cidade no monte e ignorar ela está lá, não tem como esconder, não é? Nem se acende candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama, né, embaixo do travesseiro, mas a lâmpada fica no lugar central, no teto, para dar luz a todas as pessoas ali da casa, não é? E ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, não é? Então Deus deseja que sejamos luz sobre esse mundo, iluminando o mundo pecador com o evangelho da graça de Deus, para que assim o nome de Deus seja glorificado.
E trouxemos aqui algumas aplicações, né? Que, portanto, segundo essa responsabilidade que temos diante de Deus, como nós devemos refletir na nossa vida isso, né? Essa santidade, né? Devemos fazer perguntas a respeito. Se a nossa vida, se ela está sendo marcada pelo pecado, ou se ela está verdadeiramente refletindo o caráter de Cristo, né? Devemos nos perguntar quais são as nossas prioridades, né? Qual é o tempo que dedicamos ao estudo das Escrituras? Qual o tempo que nós dedicamos ao nosso devocional? Qual o tempo que nós dedicamos à oração? Né? E a oração, como eu já vi muitos teólogos dizendo, é o que mais a nossa carne odeia, né? Porque muitas das vezes o estudo bíblico, nós podemos ter benefícios com isso, né? Nós podemos estudar bem a doutrina bíblica e aqui, ou em qualquer outro lugar, fazer um discurso bonito, né, sobre isso, onde pessoas vão ver o nosso entendimento, né, a respeito dessa doutrina. Mas a oração é no quarto, né? A oração, ela é entre você e Deus, então não há holofotes, né, a respeito, não há um público que vai observar e te enaltecer em algum sentido, né? Ou até mesmo ver o quanto você é bom de retórica. Não tem isso. Então, a oração, a nossa carne odeia, é o que mais nós devemos, né, trabalhar para que possamos manter uma vida constante de oração, né? Nós vemos a vida de Cristo, uma vida de oração constante. Ele mesmo sendo cercado, sufocado, ninguém teve uma vida mais cheia de compromisso como a de Cristo, mas sempre ele tinha momentos de ir ao monte, né, no seu contexto, de ir diante do Pai e manter uma comunhão com o Pai em oração, né? Isso deve ser algo que nós devemos observar na nossa vida, uma vida de oração, né? Devemos observar, se nosso tempo está todo dedicado a filmes e séries e redes sociais, né, e temos pouquíssimos minutos, sobram para Deus, e se sobram ainda por cima, né, nós devemos analisar isso. Pois como podemos ser santos orando tão pouco, lendo a Bíblia tão pouco, examinando as Escrituras tão pouco, né? Se é que fazemos isso, né? Não devemos nos enganar com isso, né? Em Apocalipse diz que aquele que é santo deve ser santo mais ainda, né? Pois o mundo, o incrédulo, o ímpio, é injusto, é inimigo de Deus, ele vai continuar progredindo nisso, em ser cada vez mais inimigo, cada vez mais pecador, cometer cada vez mais impiedade, né? E o cristão, se ele é chamado para ser santo, ele tem que ser cada vez mais santo, cada vez mais a semelhança de Cristo, né? Pois Deus nos chamou para viver em santidade. Devemos nos esforçar a viver uma vida santa e piedosa que glorifica a Deus. E é até algo que conversamos a respeito no final da aula, né? Que todo esse estudo, esse tema da santificação, né, ele deve ser olhado para nós com uma grande importância, mas também deve ser enfatizado algo, né? Que se falharmos na nossa santificação, esse não é o fim. Nós não devemos dizer perdemos nossa salvação, né? Pois nada pode anular o que Cristo fez na cruz do Calvário, né? Mas nós devemos ter confiança de nos achegar ao trono da graça de Deus em oração. Nós devemos ter humildade de chegar diante de Deus, chegar ao pé da cruz, invocar o nome do Senhor, né? Sob o sangue remidor de Cristo, a qual nos perdoa e nos purifica de todo pecado. A qual em 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como também diz em Provérbios 28:13, aquele que esconde suas transgressões, né, ele não será sábio, né, mas aquele que confessa o pecado, deixa o pecado, esse alcançará misericórdia. Então, esse é o resumo daquilo que nós estudamos a respeito da santificação. Ela é algo importante que todos nós devemos viver, né? E devemos saber que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação.